Ô, João, só pra galera entender o que aconteceu com o Fábio Matias, o técnico interino, foram 10 jogos, 8 vitórias, um empate, uma derrota, mas a derrota justamente na estreia na Libertadores. Eu vou falar do Textor, mas queria fazer essa passagem de assunto perguntando pra você, que estava na arquibancada, que circula entre botafoguenses. O que o torcedor, no geral, tem achado do Textor e de tudo que ele tá. Ele tá chamando uma atenção pro Botafogo, porque assim, se você olhar aqui no chat, e ontem, na hora que a gente viu o resultado, eu tava com os amigos e tal, a primeira reação do torcedor não botafoguense é de sacanear, é de fazer piada. E aí, e agora a inteligência artificial, ele analisou também? Né? Teve algum jogador do Botafogo que fez um movimento que, né, que o olho no céu detectou um movimento errado, um movimento suspeito, 100% confirmado que o cara, né, fez lá uma movimentação esquisita. Então, o que o torcedor do Botafogo tá falando nesse momento do Textor? E aí você já aproveita e emenda. Isso reflete, será, no time? Olha, André, dando assim, vamos lá, meu depoimento pessoal primeiro, eu já falei aqui ontem, né, algumas coisas do que eu penso e do que eu tenho escutado da roda de amigos, assim, ontem. Cara, ontem na arquibancada, quando acaba o jogo e tal, né, você vai indo embora e tal, muita gente, os mais exaltados, não sei se mais exaltados normalmente ou já com seus birinates na cabeça, também isso tem muita influência, começam a gritar à torta e à direita, ou ficar, enfim, mais efusivos, falando: e aí, Texas, vai fazer o que agora? Vai falar disso aqui? Estamos virando isso, aquilo. Mas de cabeça fria, conversando com outros amigos botafoguenses, eu vejo uma divisão em relação a uma parte da torcida que tá fechada com ele. E, pô, é isso aí mesmo. O Botafogo sempre sofreu, né? Enfim, essa síndrome de perseguição que o torcedor do Botafogo, ou parte da torcida do Botafogo tem, enfim, histórica, de tem que colocar na justiça mesmo, a gente sempre foi prejudicado. E uma outra ala, não sei mensurar isso, obviamente, em quantidade, mas uma outra ala que, cara, vamos esperar para ver. Igual eu falei ontem, eu como torcedor espero que ele tenha provas muito concretas e importantes, mas acho que ele não está fazendo da melhor maneira, né? E eu acho que essa ala, a cada nova fala do Textor, se seguir nessa onda aí, ela vai aumentando. Porque ela começou com tipo, pô, maneiro, ele quer mudar o futebol, quer fazer isso e aquilo, será que ele tem alguma coisa? E depois, pô, inteligência artificial, expert, aí mais pessoas vão suspeitando. Então, eu acho que tá bem dividido. E eu acho que é justamente com uma galera que consegue ser mais racional e uma outra que não consegue ser racional, falando de futebol do seu próprio clube, e tá tudo certo, né? Futebol a gente sabe que mexe com, pô, com a paixão, é complicado. E respondendo a sua última pergunta, eu acho que não reflete muito em campo, André, sinceramente. Eu acho que é uma coisa tão distante do. A gente sempre fala, né, aqui nas lives, e você sempre comenta isso. O mundo do futebol é tão. Os jogadores são tão alienados no sentido de criar uma bolha, né, da cabeça deles, às vezes até de forma correta, de não ver rede social e tal, para não se influenciar tanto, que eu acho que isso deve chegar no vestiário, mas não sei de que forma. Eles não devem analisar como a gente analisa aqui, né? A gente é pago para fazer isso. Então, acho que no campo, não acho que, por exemplo, a derrota de ontem entra na conta disso. Tenho muita certeza que não. Eu tô com você. Ontem, acho que influência zero. Mas se continuar o Botafogo derrapando, perdendo jogos, isso aí só vai aumentar a pressão em cima dos jogadores. E evidente, né? Junto com isso não aparecerem as tais provas e tal, eu acho que só vai aumentar a pressão em cima dos jogadores, vai aumentar a sacanagem, a zoação. Então, acho ontem dentro de campo difícil, mas talvez na sequência, que eu acho inclusive que o Textor ajudou na sequência ruim do ano passado. Acho que o Textor teve influência. Que ele começou com essa história no ano passado, ainda com o campeonato em andamento. De qualquer forma, o nosso John Textor, ele chegou ao Brasil, veio com o Arthur Jorge, inclusive, que estava lá ontem assistindo o jogo no Newton Santos, e foi direto para a polícia, no Rio de Janeiro,
o Ministério Público se manifestou a favor de uma investigação, da instauração de um inquérito, e ele foi lá na Polícia Civil, na cidade da polícia, para fazer o seu depoimento. A Polícia Civil, que tem esse inquérito aí instaurado através da Delegacia do Consumidor, enfim, tá lá. E foram ouvir o Textor. O Textor falou por volta de 3 horas com os investigadores e tal. Disse que entregou muitas provas, que elas vão bem além do relatório da Good Game. E aí ele até fala na declaração, ele dá uma entrevista à Globo na chegada do estádio e ele fala, porque o jogo inclusive já estava em andamento, mas ele fala com a Globo, eu não sei nem quanto estava o jogo quando ele estava dando a entrevista, não sei nem como que ele conseguiu parar para dar a entrevista, e não correr para ver o jogo, porque acho que o Botafogo provavelmente já estava perdendo, né? Com quantos minutos que foi o primeiro gol que o Botafogo tomou? Você lembra? Se não me engano, 12 ou 13. Então, enfim, não sei se ele chegou ali nos primeiros 10 minutos, ainda estava 0-0, ele estava mais tranquilo, mas ele parou, falou com a Rede Globo e depois falou com todas as outras emissoras que estavam ali na zona mista, na saída do jogo. E aí ele fala, olha, eu entreguei muitas provas, muito além do relatório da Good Game que vocês estão falando aí, que vocês falam que é a única prova. Não é que a gente está falando que é a única prova, Textor. É porque você sempre tem falado dessas análises, dos experts e agora da inteligência artificial. E assim, você não fala o que você tem mais. O que você falou naquela primeira vez lá, de ligação e tal, de gravações, você não falou mais. Você não falou mais por exemplo, você não escreveu na sua nota. Seria até melhor, eu acho, para você. Primeiro que, se a polícia tá investigando, se você, né, eu acho que você deveria parar de falar, ó, tá lá, mas, ok, se você quer continuar falando, não tem problema nenhum, se você realmente acredita, eu acredito que você realmente ache que essas provas, elas são contundentes. Mas ninguém ainda chegou pra você, tá, mas quais são as provas? E você também não falou. Olha, eu tenho conversas de jogadores, eu tenho tal. Porque, por enquanto, você tem falado, e ontem falou de novo, inclusive vou usar aqui em inglês o termo, você diz que pode provar o how, mas não o why. Você pode provar como aconteceu a manipulação do resultado, né? O que determinado jogador fez para que o resultado fosse alterado de uma forma intencional do jogo, mas você não consegue dizer o why, a razão, o motivo, o porquê. Inclusive, ontem ele chega a falar, eu não sei nem se o cara tem intenção de fazer aquilo. Como não? Se o cara não tem intenção, como é que você fala que foi manipulado? Porque se o cara não teve a intenção, se ele não recebeu para isso, né? Não entendi. Outra coisa que eu não entendi, num determinado momento, você fala assim, olha, eu não dei os nomes dos jogadores porque eu vou preservar. Esses jogadores têm direitos. Eu acredito na justiça e tal. Pô, mas você não entrega o nome dos jogadores, mas levanta suspeita sobre todos. E os direitos desses jogadores que você tá levantando suspeita? E aí ele ainda fala um negócio que aí, cara, é mais bizarro ainda. Porque ele fala assim, pode ser, eu preciso dar o direito de defesa a eles, porque pode ser que não seja uma combinação de 4 jogadores, que seja uma combinação de 3 jogadores. Opa, pera aí. Você escreveu que tem 100% de certeza do envolvimento de 5 jogadores do São Paulo e 4 do Fortaleza. Quem escreveu foi você. Inclusive você fala que tem indícios de mais jogadores, mas que provado são 5 do São Paulo e 4 do Fortaleza. E agora você tá falando que, podem não ser 4, mas podem ser 3? Quem falou que tem 100% de certeza foi você.
Ah, vocês estão me cobrando para apresentar provas e tal? Porque você falou que você tem provas. Você tomou a iniciativa de falar sobre esse assunto. Não foi alguém que chegou para você passando no meio da rua e falou: Ô, Textor, você tem alguma prova aí, alguma coisa de manipulação de resultado no Brasileiro? Não, você falou por livre e espontânea vontade. Inclusive, de novo, na live de 2, 3 dias atrás. Eu não sei, ô Textor. O que eu tô vendo em você é o seguinte: você tem convicção dessa bagaça. Isso aí eu tô vendo. Mas a sua crença na inteligência artificial. Porque se é só isso, você disse que não, mas ainda não falou que tipo de outras evidências você tem. Ontem você falou que crê muito na inteligência artificial, que você fez fortuna com uma empresa de inteligência artificial, que depois gerou a Fubo TV lá nos Estados Unidos e tal. Você fala dos olhos no céu, que nenhum jogador mais vai poder manipular e tal. Você realmente acredita nisso? Eu tô vendo que você... Mas isso não é suficiente, Textor. Isso não é suficiente no futebol para você comprovar uma manipulação de resultados. A gente já viu aqui algumas vezes esse negócio de ficar, olha, eu tenho vídeos, olha, eu tenho provas, olha, eu tenho fulano... Pô, velho. Eu não sei onde vamos chegar, não sei. Agora, ele disse que entregou provas ao STJD e que o STJD não fez nada. Cara, quem sou eu para defender esse TJD, tá? Quem sou eu para defender esse TJD? Esse TJD merece um monte de críticas. Mas se você chega numa corte, chega para um juiz, chega para um, né, e entrega suas provas e os caras olham e falam, pô, isso não é suficiente no entendimento deles. Se para você é suficiente, né, fala quais são as provas que você tem, vai em outro lugar, como você foi, né, na polícia, mas você não mostrou para ninguém publicamente e continua falando publicamente. E a outra coisa que eu acho que a CBF tem que falar, tá? A CBF tem que falar. Tem que se pronunciar. Que é o seguinte, ele fala que mandou um e-mail no dia 16 de maio de 2023, indicando a manipulação de alguns jogos, enfim, mas mais especificamente eu acho do Palmeiras e Fortaleza de 2022. Mas ele fala que mandou 2 e-mails para a CBF. Dia 16 de maio de 2023. Ou seja, 16 de maio o campeonato estava começando. O campeonato do ano passado. Então, ele pode se defender da história de que ele só fez isso porque o Botafogo perdeu o título e tal. Ele pode se defender tranquilamente se é que ele mandou o e-mail mesmo. Eu não tenho razão para duvidar até a página 5, porque do jeito que ele tá... Mas enfim, vamos assumir aqui que seja verdade, que ele mandou 2 e-mails para a CBF denunciando manipulação de jogos. Alguém na CBF, de preferência o presidente, tem que explicar imediatamente o que foi feito com esse e-mail. Quais providências foram tomadas. Olha, a gente viu o e-mail e achamos um monte de bobagem. Fizemos aqui uma análise com os nossos especialistas. A gente já tinha outro relatório e achamos uma grande bobagem. Olha, a gente não recebeu o e-mail. A gente já viu isso, né? Na história recente aqui do país de... Não recebi o e-mail, não vi. Enfim. Mas a CBF precisa se explicar. Precisa. Agora,
por enquanto, não tá legal. E só pra encerrar, ele fala de Palmeiras e de São Paulo, né? Mais especificamente da Leila e do Casares. E ele fala assim, pô, eu não sei por que que a Leila tá ofendida. Eu já falei isso ontem, Texto. A Leila está ofendida porque ela é presidente do Palmeiras e você colocou sob dúvida o Brasileirão de 2022 e com certeza o Brasileirão de 2023. Ambos conquistados por outras equipes, né? E o Palmeiras, você disse que foi o mais beneficiado nos últimos tempos aí, tanto no campeonato de 2022 como no campeonato de 2023. E quem foi o campeão dos dois? Então, é difícil, cara, você cobrar a presidente do Palmeiras perguntando por que que ela tá tão ofendida. Porque você falou que o time dela, que ela preside, conquistou de forma irregular. Pelo menos o de 2023. Com certeza, 100% segundo você falou. E com muitos indícios o de 22 também. Ele é presidente do clube, cara. E aí ele fala do Casares. Casares, chama de Júlio. Você é um amigo. Não sei porque que você tá aí nervoso. Pô, você é um amigo. Pô, irmão. Quanto que foi o jogo lá do Palmeiras contra o São Paulo? Que foi o jogo que ele acusou? Foi 5-0? Isso. O cara acusou os jogadores do time dele de entregarem um jogo que ele perdeu para um rival por 5-0. E não quer que o cara fique ofendido? E chama o cara de amigo? Vamos aguardar aí os próximos passos, os próximos capítulos dessa novela. E eu continuo respondendo a pergunta, que é a pergunta que muita gente faz. Tá, mas se ele tiver razão? Se ele tiver razão, prende quem tem que prender, resolve o que tem que resolver, mas a forma que ele tá fazendo tá completamente equivocada. Tá completamente equivocada. Completamente equivocada.